Senhor presidente, colegas, hoje pela manhã eu vi vários assuntos aqui e quando o professor Zanquim falou da rodoviária, que é uma das entradas, logo me veio na mente do assunto ali do lado do Campo do Caxias, que em seguida o Bortola mostrou aqui. Parece até linha, porque daí eu me lembrei de, bom, essa rodoviária está assim como aquela situação ali, como é que podemos receber o povo? E aí, prontamente, logo, eu me ausentei, eu fui ali fora. Por quê? Porque um dos assuntos, colega Bressan, faz alguns meses que a gente não questiona na nossa reunião, e aí foi ali cobrar, não pedir, Grégora, como é que está o assunto do lixo do lado do Campo do Caxias? Para, pelo mínimo, a transparência a gente precisa falar. Como é que está? Como é que está? Está parado? Está andando? Então, eu gosto muito de colocar isso. Gregora me falou que faltaria muito pouco, é só a justiça liberar, uma parte, parceria com o Caxias, já tem recurso, não perguntei de onde para construir os pavilhões, que a FAS está fazendo, está em fase muito adiantada ao cadastramento, daquelas pessoas que depois vão ocupar, e quando estava pronto, Tatiana e Marisol, para a justiça ia liberar, surgiu dois fatos novos. Um uso campeão e ainda uma pendência de hipoteca justamente daquele terreno de uma dívida com o Banrisul. Então, segurou novamente. Mas o que eu depender do município, claro que não é uma notícia que eu gostaria de ver. Estaria praticamente o projeto pronto, recurso garantido, é só a liberação da justiça. Não é uma defesa, mas é a transparência verdadeira vinda do governo. Por quê? Porque eu conheço, e não sou contra A e B, eu conheço muito essas pessoas, porque bem lá atrás, um grupo de mulheres lá em Galópolis, tinha como finalidade no final do ano, beneficiar com alimento crianças e escolheram moradores de rua, catadores de lixo. Aí eu me envolvi com o padre Renato e fui ali várias vezes visitar aquelas pessoas para convidá-los ali. Foi servido 170, foi programa para 120, precisaria 300, ali no Beltrão em cima. Estava o Solete também na época comigo me ajudando. Então essas pessoas foram todas beneficiadas, a gente, enfim, se envolveu e entendeu um pouco do que elas fazem. E eles sabem que não é legal ali do jeito que está. Não é legal para ninguém. Para a cidade, então, nem se fala. É até um perigo andar ali, porque sempre tu não sabe quem são quem ali dentro. Tem pessoas boas também, estão ali trabalhando. Então, o que o BER do município, claro que já devia ter resolvido. Mas para o município ir ali tirar a força, se as pessoas fosse o caso, tem que encontrar uma alternativa. Então, após eu entendo que houver essa alternativa, cadastramento, um local, aí sim eu acredito que ali não é um lugar, né? Então, cada tempo com o seu tempo. Mas essa é a resposta da secretária do gabinete. Do que depender do município, se a justiça liberar e acredita que é prontamente, o município está pronto, apto, com parceria, com o Caxias, tudo para construir os dois pavilhões com recursos já garantidos para colocar essas pessoas num lugar, quem sabe, mais digno. Então, essa é a resposta que eu queria deixar aqui para os colegas. Ninguém está satisfeito com aquilo que vê ali. Ninguém. Eu não vou, tem muita gente trabalhando ali, mas essa não é a fórmula que contempla ninguém, muito menos agora que vem a festa da uva com essa situação ali, professor. Fica muito difícil. Eu sempre digo muitas vezes, na frente da minha casa, no outro lado, no Banco Brasil, todo dia aquele lixão, a Codeca vem atrás, um grupo de mulheres, a Codeca faz um esforço tremendo. Mas mesmo assim, todos os dias o lixo. Aí vem um cidadão de fora, para ali no caixa eletrônico e vê isso aí e vai dizer, bom, aqui na cidade não tem poder público. E aí, muitas vezes, não é o poder público e os representantes que estão aqui dentro culpados, mas estamos sempre atentos para contribuir, para evoluir e para melhorar situações como essa na nossa cidade. Era isso. Obrigado, Felipe Maia ausente.